vivência, contar um pouquinho sobre a parte esportiva, o que me levou a gostar dessa área também, e já falar um assunto inicial sobre monitoramento de lesões. Seria um assunto interessante para essa área. E assim, os atletas, os fisioterapeutas que trabalham em clube, que trabalham em academia, que trabalham com determinada modalidade, cada tipo de modalidade diferente vai ter uma predisposição à lesão ou uma região de lesão diferente. Então é importante fazer um monitoramento inicial. E aí também a proposta era mostrar um pouquinho da minha vivência. Eu tinha um slide pronto, inclusive, com minhas experiências profissionais e tal. O máximo que eu consegui achar, eu não achei ele, mas acho que eu perdi, que eu tinha antes, foi fotos de mostrar. Eu tenho uma foto, na verdade, para salvar. Dá para tu ver a foto? Não, tá. Não aparece para tu, não? Não, não é slide, não. É no computador mesmo. Minha tela tá compartilhando para tu aí? Minha tela tá aparecendo para você? Tá aparecendo só Deixa EP eu ver se a foto aparece. Acho meu. Não tá aparecendo não, tá lá não. Pera aí. Deixa eu compartilhar a foto aqui. Vou mandar aí a foto. Vê se abre aí pra tu. Mandei uma foto aí, uma imagem. É o quê? Mandei uma imagem aí pra tu agora. No chat aí. Vê se tu consegue abrir. Abriu não, geralmente fica aparecendo o slide. Não, eu tô dizendo uma foto aqui no chat, na mensagem. Deixa eu ver o O chat. slide eu vou colocar. Vou iniciar, botar o e-mail e senha tudo. Tá aqui a foto. Quando eu clico para carregar, aí tá mandando botar e-mail e senha. E eu não tô sabendo usar isso direito, ainda bem que tu me chamasse, que eu tava procurando como entrar para fazer. Esse negócio é um saco, viu? Pronto, aí tá o slide. Tá aparecendo para tu o slide agora? Não, ainda não. Porque às vezes demora a carregar a internet. Entendi. Deixa eu ver. Pronto, Espera um pouco. mandei a foto, que é a foto minha, campeão brasileiro 2013, eu fiz parte do time de basquete, campeão brasileiro, feminino. Aí era uma foto que eu ia mostrar para te mostrar. Também tive experiência no voleibol do esporte, 2013, 2012 para 2013. Na verdade, o que aconteceu? Na época, quando eu era aluno... Não. Tá, eu vou tentar abrir o slide de novo. Ver se minha tela tá aparecendo para você assim, por exemplo. Deixa eu abrir o slide aqui. Isso agora aparece. O slide aparece para você aí? Não. Eu botei para compartilhar. Aparecendo só EP e VS, somente, uma tela azul. Somente. Botei para compartilhar contigo a minha tela. E aí não aparece, não? Não, não mandou compartilhar nada, não. Deixa eu de novo, vou compartilhar. Aqui eu tenho a opção, compartilhar a tela inteira, compartilhar. Tá vendo? Que está aparecendo aqui. E agora? Não, não apareceu nada para compartilhar. Deixa eu ver se chega. Não para tu compartilhar. Se tu tá vendo minha tela, eu tô dizendo. Não, tô não. Só tô vendo Sério? EP e VS só. Então deixa eu ver. Tu consegue me ver agora a câmera? Eu apareço agora para você? Cadê?
Minha foto agora aparece ou aparece ainda EP? Não. E aqui para mim aparece minha foto. Estou aqui aparecendo na câmera. Para tu tá aparecendo aí? Tá aparecendo, não, tá aparecendo teu nome. Acho que estranho. Deixa eu ligar a minha para ver. Apareceu a minha. Para mim também não. Não, a minha câmera tá ligada, tá vendo? Tá a mesma coisa a tela, aparecendo só as iniciais do meu nome e do teu. É. Porque eu tô tentando já. Eu botei o slide aqui, aparece para mim, assim, para mim aparece aqui como se estivesse compartilhando contigo, entende? Ah, não. E eu tinha também botado aqui uma foto. Era foto 2013, mas me ouvir, tu me ouve, né? Será que tu sair e entrar consegue melhorar? Eu saí entrar. É, na sala, eu digo. Sair do chat e entrar de novo. E aí, tá conseguindo me ver, só aparece EP. Agora eu sair daqui, não tô vendo é nada. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Entrei de novo. Veja se eu apareço ou se fica EP. Para mim aqui eu tô aparecendo minha câmera, eu tô aparecendo na tela. Ah, pois aqui tá do mesmo jeito. E é. Se tu Foi tentar pelo triste. celular, será Eu que tô no consegue? celular. Eu tô Tá no pelo celular, celular. porque eu tô sem notebook, eu Entendi. só entro pelo celular, tô sem computador. Entendi. Eu assisto as aulas só pelo celular. A não ser que a gente faça assim, eu boto o slide aqui, projeto, vou comentando o assunto, você vai ouvir. Depois, quando tu entrar no sistema, tu consegue depois pegar as aulas gravadas, tu tá assistindo Não, depois? não tô conseguindo, não. Todo mundo fica doidinho procurando onde é que fica essas aulas gravadas e ninguém consegue, tá? Não, porque, tipo, eu tenho como. Mas tu diga assim, tu tem computador não, depois para entrar no sistema, não. Tu vê pelo celular. É, pelo celular. Eu tenho o teu zap que eu pedi a Priscila. Aí faz o seguinte, quando terminar, eu te dou um oi, tu manda a aula para mim no zap, no Pronto, slide. Vê? pronto, eu vou fazer isso então. Porque eu vou fazer assim, vai ficar gravado aqui de todo jeito. Aí eu vou Uhum, compartilhar aqui a tela, vou fazer como se tivesse uma aula, você conseguindo me ver. Se daqui para lá aparecer para tu aí alguma coisa, beleza. tá Tu bom. consegue digitar a mensagem aí? Ou, tipo, Consigo, no pelo chat. celular? Tá, então beleza. Então, tá. Vou botar a tela assim. Em algum momento aparecer para você a tela, beleza. E aí, de todo jeito, vai ficar gravado. Quando você for tentar assistir, eu vou te mandar o link, né, pelo WhatsApp. Se der para abrir aí, eu acho que consegue. Que uma menina conseguiu assistir, a gente tenta. Então, primeiro a ideia era, tendo você e os outros alunos, falar um pouquinho da minha vivência. Como eu te falei, eu comecei estagiando no esporte, no voleibol e no basquete. Primeiramente no voleibol, que a gente disputou a Superliga Masculina, 2012 para 2013, Superliga B. E em 2013 a gente foi campeão brasileiro invicto, né, ganhou todos os jogos, o basquete feminino do esporte. Na final foi contra o time de São Paulo, a americana.
Também depois tive experiência, né? Fui atleta de futebol, né? Antes disso, então tive experiência como atleta também. E hoje em dia, meu foco de atendimento é a parte do CrossFit. Eu tenho trabalhado mais com os atendimentos de CrossFit. Aí a ideia do tema inicial era, né, o que eu trouxe aqui, falar um pouquinho de monitoramento de lesões no esporte, que é o primeiro passo para a prevenção. E assim, quando a gente fala de esportes, se pensa muito sobre a questão, primeiro, entender qual a demanda do esporte, tipo assim, qual esporte que eu estou inserido. Tu gosta de esportiva ou não muito? Não, a Não minha é uma área área é que tu... trauma. Eu gosto mais de Entendi. traumatismo. Mas tem algum esporte assim que tu tem alguma simpatia ou não? Não, não sou muito fã de esporte, Gosta de não. atividade física, mas sei lá, faz algum exercício, musculação, alguma coisa Vou ou não? pra academia, musculação. Então imagina o seguinte, né? Vamos botar no contexto da musculação, ou poderia ser algum esporte específico, que dependendo dos exercícios que o indivíduo faça, então imagina assim, sei lá, o futebol, imagina o vôlei ou a própria academia, dependendo do esforço que se faz, se é mais para membro superior, se é mais membro inferior, isso pode gerar lesões naquele local. Os indivíduos que praticam aquela atividade começam a reclamar muito, sei lá, de joelho, muito de ombro, muito, sabe? E aí é importante fazer meio que uma monitorização disso, meio que verificar assim o porquê que acontecem essas lesões. Vou dar um exemplo na minha realidade hoje, que é o CrossFit. No CrossFit, que é uma atividade um pouquinho diferente da musculação, você tem um treino mais intenso e acaba tendo muitos movimentos de agachamento, agachamento livre, agachamento com peso, com a barra, com carga, e aí isso acaba algumas vezes gerando muita lesão de joelho, como também tem a questão do levantamento de peso, acaba tendo muita lesão de membro superior. Então, quando a gente fala sobre a epidemiologia de lesões, ou seja, os locais onde aparece mais, por exemplo, no CrossFit é muito comum em ombro, maior queixa principal, coluna lombar e joelho. São regiões que os pacientes referem muita dor, ou geralmente é onde tem as queixas. E aí, quando você entra num clube, imagina que você diz que não gosta de esportivo, mas se você fosse convidada para, eu vou trabalhar com, sei lá, a seleção brasileira de voleibol, vou trabalhar no clube aqui do esporte do Santa do Náutico. Tu torce para algum time daqui? Tá me ouvindo? Tô sim. Tu torce para algum time daqui? Não. Também não gosta. Esportes não rola. Mas imagina, tudo bem. Mas imagina se eu torcesse para algum, eu sou do Santos, sei lá, e você fosse convidada para trabalhar no esporte específico lá, handebol, voleibol, futebol, qualquer atividade, pensa aí. Seria muito importante o fisioterapeuta nesse contexto fazer um panorama de quais são as principais lesões daqueles atletas que você está naquele ambiente. Por que isso é importante, inclusive? Para fazer um trabalho dito preventivo, tu deve ter pago a parte de SUS, então tem a parte de prevenção, atenção primária, né? Para fazer com que cada vez menos esses atletas precisem do departamento médico. Essa seria meio que a ideia. Então, assim, seria um primeiro levantamento que todo fisioterapeuta do esporte precisaria fazer em si, verificar no clube que eu estou inserido, nos atletas que eu atendo, ou naquele atleta que eu atendo, que também pode acontecer o atendimento individual, o histórico das lesões desses indivíduos e se já teve lesões repetitivas, recidivas, quais são as lesões que no momento ele tem ou que já teve, todo o histórico, entende? E a partir desse histórico é possível montar um programa preventivo visando cada vez menos esses atletas terem queixa. E aí por isso que chama de monitoramento, né, dessas lesões, certo? E aí o esporte é um importante aliado para a saúde pública. Por exemplo, pessoas que ficam inativas tendem a viver menos. Hoje em dia a gente está vendo esse caos que a gente está aí de pandemia, tudo parado. Uma das alternativas das pessoas não enlouquecerem está sendo a atividade física, por exemplo, né? Fazer atividade em casa, adaptar os exercícios. Hoje mesmo eu fiz, né? Cheguei a fazer para poder não... Estou sendo um cobaia de mim mesmo, né? Eu tenho feito atividade física. E aí no Brasil, 45,9% da população é considerada sedentária, de acordo com o Diagnóstico Nacional do Esporte divulgado em 2015. Então, a promoção da atividade física é uma prioridade para a saúde pública, e aí se inclui a parte esportiva, se inclui a fisioterapia esportiva. E os benefícios do estilo de vida fisicamente ativo inclui
melhora de vários índices de saúde, como redução de gordura corporal e triglicerídeos. Então, assim, é benéfico fazer atividade física, a gente sabe disso, embora nem todo mundo faz. Redução do risco de doenças crônicas, não transmissíveis, como doença cardiovascular, diabetes, melhor expectativa de vida, um envelhecimento mais saudável. Então, assim, por mais que você disse que não gosta de esportes, que não é a sua, mas para a população em geral, fazer atividade física, porque você vai ver, mesmo não gostando da disciplina, espero que talvez no final da disciplina mude alguma coisa na sua cabeça, que a gente, quando fala de atleta, eu não estou falando só de atleta, aquele que é alto nível, que compete por campeonatos, e sim também o atleta recreativo, aquele que faz uma atividade de final de semana, que faz por lazer, também é considerado fisioterapia esportiva. Então, a gente tem dois âmbitos aí para observar. O atleta recreativo, a pessoa que faz por saúde, que é uma abordagem específica, e a pessoa que faz por rendimento, por performance, é outra abordagem completamente diferente. São dois mundos diferentes. Acontece em diversos esportes. No CrossFit, por exemplo, não vai ser diferente. Existem as pessoas que fazem o CrossFit por lazer e por saúde, e existem as pessoas que vão fazer o CrossFit por competição. As pessoas que fazem o CrossFit por competição tendem a lesionar mais, porque estão sempre colocando o corpo no esforço maior, assim como nos outros esportes. Então a gente tem que separar bem isso, certo? E aí no meu slide aqui, que não está aparecendo para você, uma pena, né, estaria a definição de lesão, né? Já que a gente está falando de monitoramento de lesões. Então, o que seria lesão? E eu vou tentar mandar esse mesmo slide para você no WhatsApp. Deixa eu tentar fazer o seguinte, deixa eu tentar mandar logo agora. Porque aí, se abrir, tu conseguiria abrir aí, né? Mas deixa eu te mandar lá, peraí. Mas aí, será que sai do chat do celular? Tipo, consegue acompanhar o slide e me ouvir ao mesmo tempo? Para acompanhar, não. Eu dei um oi aí. Então eu faço o seguinte, tu manda e aí no final eu mando para tu a aula. Aí tu revê o assunto da aula. Certo? O slide, tu dá uma olhadinha de novo no slide do que eu já falei. Eu mandei por... Assim? Mandei agora, eu mandei pro Eduardo errado, o Eduardo da academia, o personal. Entendi. Ó, mas é personal, tá vendo? Ó, tudo tá te puxando para esportiva de alguma forma. E aí, vamos lá. A lesão seria qualquer alteração patológica ou traumática. Então, é muito comum ter trauma nos esportes, principalmente esporte de contato, mas não é que todo esporte ele vai ter lesões traumáticas, mas é muito comum. Quando acarreta perda de função de uma parte do corpo, seria a definição de lesão. E aí a lesão ela se torna um risco porque quando a atividade física é só para estilo de vida, qualidade de vida, isso é ótimo. Mas quando a atividade física envolve altos níveis, envolve uma intensidade maior, aí é onde surgem as lesões neuromusculoesqueléticas. E aí, por isso, o papel de prevenção de lesões, que é muito difícil fazer, é difícil você ter um trabalho preventivo, porque, assim, existem lesões que a gente não consegue controlar. Por exemplo, como é que eu controlo que alguém vai ter um choque com outro? Imagina uma partida de futebol ou algum esporte específico assim, um homem ou mulher, né? Imagina o esporte ou masculino ou feminino, que se choque um com o outro, bata um em direção ao outro. Isso não tem como a gente prever que horas vai acontecer, mas pode acontecer, ok? Da mesma forma que uma entorse de tornozelo, o pé que vira, ou uma luxação de ombro, ou lesões desse tipo, a gente também não tem como prever que horas vai acontecer. Então, assim, se falar de prevenção é muito difícil, embora se tenta muito fazer trabalho preventivo, principalmente de lesões musculares, de lesões articulares. Algumas lesões são mais fáceis de tentar fazer trabalho preventivo. Já choques e traumas são mais difíceis. Então, a gente fala, às vezes, não só de prevenção, mas sim de minimização dessas lesões, ok? Tendo em vista que essas lesões vão gerar um impacto negativo tanto no âmbito social desse atleta, no âmbito econômico, porque um atleta que está muito tempo no departamento médico é um custo a mais para a equipe, porque ele poderia estar produzindo e gerando lucro para o clube, e pelo contrário, ele está gerando dano porque ele está parado, está gerando gasto. E, dependendo do esporte, tem atletas que são muito valiosos. Imagina assim, por exemplo, a seleção brasileira ir para uma Copa do Mundo e não ter o Neymar, por exemplo. A falta que faz, do ponto de vista marketing, do ponto de vista o nome que ele tem e da qualidade do profissional, que é um atleta de ponta.
para o futebol, por exemplo. Embora que o Brasil já sobreviveu sem ele, já conseguiu fazer um campeonato e tipo, ganhar, inclusive, o campeonato sem precisar do Neymar. Eu quero dizer assim, não é que a pessoa é insubstituível, mas faz a diferença muitas vezes aquele atleta. E aí, na sequência dos slides, né, que é uma pena que não está aparecendo para você, viria um artigo. Eu coloquei um artigo, vou tentar também te mandar esse material também, que seria a parte dos efeitos dos exercícios terapêuticos na mobilidade, para dor, para disfunção, em pacientes com a síndrome subacromial, no caso. E aí, logo após, um artigo de 2020, vinha o comentário do próprio artigo. Quando você pegar o material para ler, você vai ver que eu botei o artigo, tá a foto só dele em inglês, mas vou mandar ele e vou tentar mandar em português. E depois um resumo do artigo, assim, do que o artigo fala, logo na sequência, que eu vou te falar agora. Então, por exemplo, esse estudo viu que os exercícios de alongamento posterior de ombro reduziam essa síndrome e essa lesão posterior do ombro. E aí viram que existia uma minimização do controle de rotação escapular e glenomeral. Se eu tivesse um controle dessa rotação, então assim, imagine esportes que usam muito de rotação de ombro. Por exemplo, crossfit é um, handebol é um, voleibol é outro. Se eu consigo controlar essa rotação escapular e glenomeral, eu posso melhorar a síndrome de impacto. Então, eles queriam verificar e estudar isso. E aí eles viram que foi um estudo controlado e randomizado, né, um ensaio clínico, em que eles pegaram 67 pacientes com síndrome de impacto e tinham assimetrias de rotação de ombro, um ombro mais rodado do que o outro. E aí eles dividiram em 3 grupos. Um grupo com 22, outro com 22 e outro com 23. E aí realizaram um programa de tratamento consistindo apenas em modalidades, amplitude de movimento, treinamento de força por 4 semanas. Então eles fizeram um trabalho de força da musculatura relacionado ao síndrome de impacto e um trabalho de amplitude de movimento. Aí, alguém apareceu aqui, Lucy Cleide respondendo. Só um minuto, Virginia, que aí a gente já não fica mais só. Eu não estou conseguindo responder ela. Ela está falando, né? Ela me respondeu aqui, alguém. Só um minutinho. Deixa eu tentar só chamar ela aqui. Tá. Mandei o convite. Silva Menezes. Lucy Cleide está aí? Virginia, você está? Lucy Cleide está ouvindo a gente? Lucy Cleide, professor, estou escutando. Bem-vinda. Obrigada. Chegou mais uma. Só estava a Virginia aqui, eu estava dando aula só para ela agora. E aí chegou sério, você. Eu estava esperando aqui faz tempo. Porque assim, para mim está aparecendo aqui, o nome. Lucy Cleide, Virginia, Vera, Lilian, Pérola. São essas pessoas que estão aparecendo para mim. Só que quando eu tento mandar o convite aqui para vocês, já mandei 1000 vezes aqui. Aí várias pessoas estavam indisponíveis. No caso, porque tu falou com a gente aqui, apareceu a disponibilidade. Mas as outras meninas não estão. Tu conhece alguma das outras meninas, das outras pessoas? Conheço, professor. Nenhuma? Ela, eu acho. Não. Lilian Cantarelli, Lucy Cleide Silva, Pérola, Vera e Virginia. Tá, se vocês conhecerem alguém, tenta falar depois. Mas vamos lá, então, Lucy Cleide, bem-vinda. Oi? Tá meio que cortando o teu som. Fala de novo. Não deu para te entender.
Seria bom criar um grupo de esportiva, não, para colocar as pessoas? Pode ser, eu preciso só do contato de vocês, não? Vocês duas, e aí saber depois quem que tá. Tá bem. No grupo aqui tem 5 pessoas, porque assim, em Traumato, eu tava explicando isso para a Virginia, inclusive. Em Traumato, o próprio pessoal criou um grupo e me colocou. Mas eles não sei como se comunicaram, não sei como eles sabiam que quem estava pagando ou não, e já chegou um grupo pronto me adicionando. Vocês, tipo, como ninguém de esportivo entrou em contato, eu nem sabia. E aí fui ver pela lista do CIA. Eu posso perguntar no grupo geral quem faz por favor, faz isso, aí a gente cria um grupo, bota vocês e vamos se comunicando, certo? Tá certo. Veja se para você aparece esse slide aqui. Tá aparecendo algum slide para você, que para a Virginia não. Não estou conseguindo, não. E para você, Lucicleide, aparece? Aparece não, professor. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Tu tá pelo celular também? Estou no celular, sim. Tá, vamos ver agora. Aparece aí para vocês agora? Sim, agora sim. A tua aparece, para a Virginia aparece? Não. Para a Virginia não, para a Lucicleide apareceu. Sim. Então vamos seguir, Virginia, de novo. Vou seguir o caminho que eu tava. E aí, de todo jeito, tá gravado, tá certo? Tá bem. Eu não tô tendo nem a opção do chat mais aqui, não tô nem vendo. Entendi, mas tu tá me ouvindo? Tô. Aí, tipo, eu vou fazer de todo jeito o seguinte, vai ficar gravado isso aqui, aí eu, nesse grupo do WhatsApp que vai ser criado, eu jogo lá, que aí vocês já pegam, a gente cria esse grupo. Eu peço para vocês botarem o número aqui, no final, aí a gente cria um grupo, no finalzinho, quando terminar, e aí eu jogo vocês lá, jogo, tipo, o material, certo? Certo. Porque aí você tenta reassistir de novo, e eu boto o slide. Então, deixa eu iniciar do zero, tá? Porque aí vocês duas acompanham. Então, qual era a ideia? Eu estava falando com o Virginia até então. Eu tinha me apresentado, né, falado um pouquinho assim, que a minha experiência profissional no esporte foi principalmente no Esporte Clube do Recife, no basquete e no voleibol, 2012 para 2013. Em 2012 eu disputei, acompanhei o time que disputou a Superliga de Vôlei. Em 2013 fui campeão brasileiro com esporte de basquete. Até estava tentando compartilhar a foto do time, mas se você botar Esporte Clube do Recife no YouTube, campeão do basquete feminino, a foto do título, inclusive, eu tô na foto. Deixa eu tentar botar ela aqui para vocês. Aí, se pelo menos aparecer para alguém, aí você vê aí. Deixa eu ver se aparece. Vê se aparece aí, Lucicleide, para você. Mandem um material aí, uma foto. Tá aparecendo. Pronto, que é a foto do campeão brasileiro. E aí tinha falado disso. Aí passei um tempo sem estar diretamente ligado com a parte esportiva, embora que atleta, vez ou outra, procura a gente no consultório. E eu tive uma experiência também de ter sido atleta de futebol, tudo mais. E aí acabei, tipo, sempre tendo contato com pessoas da área esportiva, gosto, né, de academia, fazia academia, e acabei recentemente surgiu um crescimento muito grande, tanto no meio da corrida, trabalhei com corrida de rua, fiz algumas provas em atendimento, botando maca nas tendas lá na corrida para atender o pessoal, fazer o recovery do pessoal. E recentemente entrei no meio do CrossFit, surgiu uma oportunidade de fazer uma parceria com o box, no caso, eu treinar no box e atender as pessoas do box. Então, acabei me envolvendo nesse meio do CrossFit hoje em dia. Hoje em dia, o meu foco de atendimento são atletas de CrossFit, eu estou treinando CrossFit. Então, eu sou atleta e fisioterapeuta desse meio. E aí, eu estava falando para a Virginia da importância de você se incluir no meio. Tu gosta de esportiva? Ela não gosta muito. Tu gosta? Eu? Ou não é algo também do teu... Gosta? Não, eu prefiro neuro. Neuro. Prefere, mas tu teria, por exemplo, tem algum esporte que tu tem alguma simpatia assim ou não? Tem não. Também não. Tu é do time dela também, quer nem saber. O povo agora vai ser de neutra. Não, tranquilo, mas vai que daqui no final da disciplina você gosta um pouquinho, pelo menos.
Vai que mude, né? Mas vamos lá. E aí, o que é que eu estava querendo dizer para chegar nesse assunto, monitoramento de lesões? Que dependendo de onde você estiver inserido, imagina assim, você é fisioterapeuta do basquete, do voleibol, do judô, taekwondo, qualquer esporte, crossfit, você precisa fazer um monitoramento para verificar, assim, conhecer o contexto histórico de cada atleta, das lesões antigas que ele já tinha, ou se ele tem alguma lesão atual. Então, você fazer essa verificação na equipe para saber, assim, histórico, se já teve, por exemplo, entorse de tornozelo, será que esse atleta já teve mais de uma? Recentemente tem alguma lesão? E aí, para cada esporte, existem gestos específicos e existem lesões que acometem mais. Por exemplo, futebol. Futebol tem uma tendência maior de ter lesões de membros inferiores. Então, tornozelo e pé, joelho, quadril, a própria coluna é mais comum de aparecer. Membro superior não é tão comum, a não ser que seja um choque, um trauma. Talvez na posição do goleiro é a mais fácil de aparecer porque ele usa as mãos para agarrar a bola. Então, dentro do mesmo esporte, inclusive, eu tenho posicionamentos diferentes dos indivíduos, o que quer dizer que para cada posição, talvez eu tenha lesões diferentes. Vocês conseguem me entender? Sim. Por mais que não goste, mas dá para entender? Dá, porque sim, assim, se torna uma missão mais difícil ainda para mim fazer vocês entenderem o negócio que vocês não gostam. Mas vamos lá. Faz parte do script. E aí eu preciso fazer essa monitorização. Pensando em esporte, tu consegue ver, né, Lucilei, isso aqui, né? Tô conseguindo, sim, viu? Pronto. O esporte ele é um aliado para a saúde pública porque existe a necessidade cada vez mais de atividade física. E aí as pessoas se tornam, são muito inativas hoje em dia, embora que na quarentena está sendo uma fuga para as pessoas a questão da atividade física. No Brasil, 45,9% da população é sedentária. Já tinha até falado para a Virginia nessa parte. E uns dados divulgados em 2015. Então, a promoção da atividade física é bem importante, é prioridade para a saúde pública, porque traz benefícios como melhora dos índices de redução de gordura, triglicerídeos, melhora de doença cardiovascular, diabetes, câncer, melhora da expectativa de vida, envelhecimento. E precisamos também conceitualizar o que é lesão. Eu tinha até comentado com ela que lesão seria qualquer alteração patológica ou traumática de um tecido específico, quando ele tem perda de função ou vai ocorrer a perda de parte de uma função do corpo. E as lesões, elas são um risco inerente, porque quando eu tenho uma intensidade muito grande do esporte, ou quando um indivíduo, até eu estava falando para ela da questão de atleta de alto rendimento é diferente do atleta recreativo, daquela pessoa que faz o esporte só por lazer. São públicos diferentes. Existe o cara que compete porque ele quer ganhar prêmios, ganhar títulos e ganhar dinheiro com isso, e tem aquele que faz o esporte só por lazer. São coisas diferentes. Então, quando eu aumento a carga, quando eu aumento a intensidade, isso pode surgir lesões, e as lesões acabam afetando o atleta no ponto de vista social, no ponto de vista econômico, porque isso vai ser um gasto a mais para o clube, o departamento médico que está preso ali, o atleta está fixo naquele local, e acaba social. Imagina assim, por exemplo, vocês não gostam de esportes, mas Copa do Mundo, que o Brasil inteiro para ver, e de repente o Neymar, que é o melhor atleta do Brasil, não pode ir para a Copa, está machucado, lesionado. O tanto de prejuízo que traz para o clube, do ponto de vista financeiro, de venda de camisa, tudo mais, além do ponto de vista da qualidade do profissional. Então, tudo isso tem que ser pensado e os clubes pensam nisso em questões de prevenção de lesão. Ok? Dá para me ouvir? Uhum. E aí, onde a gente parou foi aqui. Eu tinha apontado um artigo até de 2020, então, ó, 2020 aqui os autores, em que eles viram a questão dos exercícios, né, a estratégia de exercícios e o efeito dos exercícios para a mobilidade, para a dor, para as disfunções, no exemplo aqui com pacientes com dor subacromial. E aí o que é que eles viram? Que os exercícios de alongamento posterior reduziam essas questões de lesões voltadas para a síndrome subacromial. Então, eles viram que os exercícios poderiam minimizar ou poderiam controlar a rotação escapular inadequada e glenumeral, possivelmente melhorando a síndrome subacromial. Foi um estudo controlado e randomizado com 67 pacientes que tinham essa síndrome de impacto do ombro,
e que tinham assimetria de rotação escapular e glenohumeral. Eles foram divididos em 3 grupos, 2 grupos, cada um com 22 pessoas, e um grupo com 23. Um grupo controle com 23, e os outros 2 grupos que faziam um programa de treinamento específico. Esse programa de treinamento consistia em trabalho de amplitude de movimento e treinamento de força. Foi realizado durante 4 semanas. Certo? Um mês de tratamento. Aí o que é que eles viram? Que a dor, amplitude de movimento de rotação de ombro e função e a incapacidade melhoraram em todos os grupos. Os 3 grupos tiveram melhora. Inclusive o grupo que não fez nenhum desses tratamentos. Os grupos apresentaram melhores resultados em comparação com o grupo controle. Na verdade, os 2 grupos, principalmente os de treinamento, melhoraram mais em relação à dor, amplitude de movimento, função e incapacidade. O que quer dizer que o fato de fazer exercício, os pacientes fazer exercício específico, foi benéfico para esses indivíduos. Então, todos os tratamentos melhoraram a dor, a mobilidade do ombro e a função e incapacidade desses pacientes. Foi o resumo geral desse estudo. Depois eu posso até passar o material completo para vocês darem uma olhada. Então, é muito importante trabalhar a questão de prevenção no esporte, embora o que eu estava dizendo para a amiga, né, Virginia, é difícil fazer isso, porque quando se pensa em prevenção, tem lesões que a gente não consegue prever. Como é que eu vou prever que o indivíduo vem na minha direção e vai ter um choque comigo? Eu não consigo prever isso. Como é que eu vou prever que o atleta vai virar o pé e vai torcer o tornozelo em algum momento? Agora, tem lesões que já são mais fáceis de prever e mais possíveis, como, por exemplo, lesões musculares, lesões articulares, e a gente consegue fazer um trabalho preventivo em cima disso. A prevenção no esporte também é importante porque ela vai promover uma prática esportiva de forma segura, e isso é uma prioridade para a gente. Ela é fundamental para que o fisioterapeuta esteja familiarizado com o processo de prevenção do esporte. Existem diferentes modelos a serem seguidos quando se pensa em prevenção. Se vocês fossem aprofundar sobre esse assunto, prevenção, você vai ver que tem uma gama de possibilidades. E nos modelos existentes, considera-se que o monitoramento de lesões é o primeiro passo para prevenir. O primeiro passo para prevenir é saber assim, em que terreno eu estou pisando, aonde que eu estou pisando em relação às lesões. É o primeiro passo. Quantas lesões os atletas têm, quais são as regiões, para a gente montar um programa. E a partir disso, eu posso utilizar de diversos trabalhos funcionais. Aqui, no slide, para quem está conseguindo ver, é um exercício pré-isquiotibiais, esse exercício chamado exercício nórdico, que nos estudos científicos eles apontam que previne 51% das lesões de isquiotibiais. Vocês conseguem ouvir esse dado que eu estou dando para vocês? O exercício nórdico, ele consegue prevenir 51% de lesões de isquiotibiais. Só o fato de fazer o exercício está aparecendo aqui, que para a Virginia, ela não está conseguindo ver ainda, mas quando chegar a aula para você, você vai conseguir ver. Acho que a outra Lucy consegue ver, não consegue? Ô, professor, consigo. O nome desse exercício é nórdico, é? Nórdico, isso. Se você botar na internet, nórdico, você vai ver o exemplo do exercício. Uhum. E aí eu jogo esse link para vocês. Vou mandar a aula para vocês no grupo. Acho que daqui para o final a gente já cria esse grupo. E aí depois você colocam quem mais for também participar da turma. E aí, certo? E aí, como que a gente pode prevenir? Uma das possibilidades também vão ser os testes funcionais. Em outros momentos, a gente vai comentar sobre esses testes. E aí eu tenho modelos de prevenção. O primeiro modelo de prevenção, ele foi proposto, foi criado em 92. Vê que não é tão velho assim comparado a outras coisas. E esse modelo foi conhecido pela sequência de prevenção de lesão no esporte. Ele era proposto por 4 passos. Quais seriam esses 4 passos? Primeiro passo, monitorar a ocorrência e severidade das lesões, ou seja, durante o processo lesivo vão existir lesões mais leves e vão existir lesões mais severas, ok? Então é importante monitorar isso. A ocorrência, quando acontece, e a gravidade. Segundo passo desse modelo de prevenção, identificar qual a causa, ou seja, a etiologia, e quais os mecanismos. Exemplo, no entorse de tornozelo, qual é o mecanismo mais comum? Geralmente é o movimento de flexão plantar e de inversão do pé. Então, para cada patologia, existe um mecanismo de lesão que acontece. Tudo bem? Então, saber quais lesões que ocorrem, saber qual causa, qual o mecanismo. Terceiro ponto,
introduzir medidas preventivas. A partir do que eu conheço quais são as lesões e conheço como elas acontecem, tentar utilizar um mecanismo preventivo. E depois avaliar a efetividade dessas medidas preventivas, se funcionaram ou não. Esse seria o modelo. Então, aqui está a imagem um pouquinho maior daquilo ali. Então, monitorar a ocorrência e a severidade das lesões, identificar a etiologia dos mecanismos, introduzir medidas preventivas e, a partir disso, avaliar a qualidade se realmente foram efetivas. Ok? Certo? Tudo bem até aí? Então, não é simplesmente chegar e fazer o movimento. Eu tenho que saber como, para quê e qual a necessidade do meu atleta de eu fazer esse tipo de trabalho. Certo? Eu e faço esse tipo de trabalho. Tudo na fisioterapia esportiva, assim, tudo como na fisioterapia em geral, já que vocês gostam de neuro, existe o porquê que eu vou fazer. As condutas não são por acaso. Assim também acontece na fisioterapia esportiva. Por exemplo, tem um método que talvez vocês da neuro devem gostar, que é o FNP, né? O FNP que também é utilizado na neuro. Uhum. Na esportiva também pode se utilizar, né, o FNP como estratégia de tratamento, por exemplo. Só precisa saber quando e de que modo a gente vai utilizar. Mas também se utiliza na traumato, na esportiva, é um método também. Hoje mesmo estava passando uma live, pode ser até uma dica para vocês, do Paulo Monti, se eu não me engano, o sobrenome dele. O FNP, era 5 horas da tarde, já deve ter até terminado, mas fica salvo 24 horas. Eu até postei a foto no meu Instagram falando dessa live sobre FNP. Você a live do quem? Como é? Tu também é? Eu acho que é Paulo Monte ou é Paulo Monte, alguma coisa assim. É do FNP. É do PNF. Isso, PNF, é a mesma coisa. PNF. Isso, ele deu uma live hoje, uma palestra falando, né, uma live falando sobre o PNF. Que tem tudo a ver com a nossa parte aqui, sobre facilitação, funcionalidade, tem muito a ver. Encaixa muito bem na esportiva, assim como encaixa na neuro. E aí, outro modelo também de prevenção de lesões, esse, né, é um modelo mais antigo, não tem uma nomenclatura, mas foi em 92 desenvolvido por Mechlin e colaboradores. E existe outro modelo chamado modelo TRIP, que vem do inglês, TRIPP. Aí o nome em inglês é Translating Research Intro Injury Prevention Practice Framework, é o nome, né? Não te preocupa com o nome desse, não te preocupa. Que é compreendido como um processo de transferência dos resultados das pesquisas em prevenção de lesões para a prática. É como se fosse pegar esse processo que você anotou e documentou e traduzir para a prática. E montar programas de prevenção a partir disso. Um exemplo eu posso te dar no futebol. No futebol, o que é que eles viram? Eles viram que tinha muitas lesões nos membros inferiores. Então, tinha muita lesão de tornozelo, de joelho, quadril. E, a partir disso, eles montaram um programa preventivo mundial, que é chamado FIFA 11. Se você jogar na internet e botar FIFA 11 ou FIFA 11, é um programa preventivo baseado nesses modelos e nessa monitorização de lesões. Então, são exercícios específicos para o futebol, criados e desenvolvidos para tentar minimizar essas lesões. Então, assim, se você está num clube trabalhando com futebol e nesse clube não tem fisioterapeuta, os personal trainers, o pessoal da preparação física, pelo menos vai tentar utilizar esse modelo do FIFA 11 para tentar minimizar o máximo de lesões. O ideal é que tenha uma equipe multi, né? O ideal é que tenha fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista, né? Toda uma equipe, mas nem todas as vezes na parte esportiva você vai ter uma equipe multi. Às vezes só tem o preparador físico, o fisioterapeuta e acabou. Então o fisioterapeuta se torna psicólogo, se torna não nutricionista, mas precisa lidar com muitas questões aí ao mesmo tempo, entende? E aí, perguntas e processo de pesquisa para a prevenção de lesões no esporte, segundo esse modelo. Primeira pergunta que eles fazem: quais são as lesões ocorrentes e quais as suas consequências? Segunda pergunta: qual é a causa dessas lesões ocorrentes e quais são os seus determinantes? Terceiro ponto: o que pode ser feito a respeito?
Quarto ponto, quais medidas preventivas funcionam? Quinto ponto, como oferecer medidas preventivas com eficácia comprovada para uma população ou grupo. Para isso, já foi feito teste de avaliação e chegaram a uma conclusão. Sexto ponto, qual a abrangência, a efetividade e a adoção, ou seja, as pessoas aderirem a isso, e a manutenção de medidas implementadas. Porque para funcionar o processo, também precisa que os atletas daquele local, imagina, eu trabalho no voleibol de São Paulo, eu sou lá do time da Superliga de Vôlei, que é a maior liga que existe de voleibol no Brasil, então eu faço parte do time do Osasco, é o time lá de São Paulo, que é um dos melhores times, ou faço parte do time do Rio de Janeiro, que o treinador é o Bernardinho, famoso da seleção brasileira, campeão olímpico e tudo mais. Imagina que eu trabalho com essas pessoas, com esse time de alto nível. Ou uma físio, você talvez vai ouvir falar, eu vou citar ela aqui, que ela é lá de Minas Gerais, o nome dela é Natália Bittencourt, uma mulher. Tem várias mulheres hoje em dia, a esportiva está surgindo mais mulheres também, está crescendo para a parte feminina. Que ela é a coordenadora geral hoje em dia do Minas Tênis Clube, que tem o time de voleibol que disputa esse campeonato da Superliga. Imagina você cair num contexto desse. Se você monta um trabalho preventivo e se os atletas não compram a ideia, não funciona. Vocês conseguem entender? Sim. É importante que esse programa de exercícios e de trabalho que você monte, os atletas comprem a ideia. Para isso, você tem que mostrar que reduz as lesões e tem que provar para eles que eles melhoram com isso. Então, em um estudo que eles fizeram, por exemplo, com jogadores de hóquei de grama, um estudo americano, né? Eles viram que um sistema de monitoramento permitia que os atletas registrassem qualquer queixa neuromusculoesquelética, definido como lesões. E aí, nesse estudo, eles viram 112 lesões. Das 112 lesões, 87 receberam atenção médica e 56 levaram ao afastamento dos atletas. Dentro que dessas 56, 7 levaram ao afastamento dos atletas e não receberam atenção médica. Ou seja, veja os dados. A gente partiu de 112 lesões. Dessas 112, 87 receberam atendimento médico. 56 dessas 87 levaram ao afastamento dos atletas, pararam de fazer o esporte. E dessas 56, 7 pararam de fazer o esporte e não receberam atenção médica. Assim a gente monitora. Então, aqui está uma imagem maior para a amiga conseguir ver esse quadro dessas lesões. Então, a partir disso, eu também tenho que pensar em epidemiologia de lesões. E aqui eu dou um exemplo no quadrinho, para quem consegue ver, mas eu estou falando para mim que quando ela rever vai ficar mais claro. A epidemiologia, eu dei o exemplo do meu esporte que hoje eu trabalho, que é o CrossFit, mas a gente vai tentar falar durante a disciplina de vários esportes diferentes, de vários fatores. Essa é uma disciplina que você vai ver assim, você pode não gostar, mas você vê o professor chegava empolgado para dar, porque eu amo essa atividade, essa área. Você vai ver que eu gosto pouco disso aqui, da terapia esportiva. Então, eu vou falar com extremo prazer disso. E aí, o que acontece? Aqui... Oi, pode falar. CrossFit, a lesão ocorre mais em membro superior ou inferior? Vou te dizer agora, esse quadro é exatamente isso. Que é epidemiologia de lesão, que deve estar aparecendo para você. Para a Virginia, acho que não, né? Mas para você deve estar. Em relação ao CrossFit, o que é que acontece? A região que acomete mais lesões, pelos estudos, por tudo, isso aqui, inclusive, bem atual, 2020, isso aqui, ombro. Ombro é o principal ponto. Por quê? Tem muitos movimentos de levantamento de peso acima da cabeça. Porque, assim, o CrossFit ele é dividido em 3 vertentes. Eu tenho dentro do CrossFit exercício físico. Exercício físico não, desculpa. Dentro do CrossFit tem o exercício cardiorrespiratório, tem a parte de levantamento de peso olímpico, que é chamado de LPO, e tem a parte de exercícios ginásticos. Você sabe a ginástica olímpica, que tem aqueles exercícios com argolas, que aqueles atletas se penduram nas argolas. Vocês já viram isso alguma vez? Tem um atleta famoso, que é o Arthur Zanetti, bem pequenininho, que é campeão olímpico de argolas. Então, o CrossFit tem exercícios nas argolas, nas barras, fazendo barra, levantando peso com uma barra pesada, a barra olímpica, por isso que é levantamento de peso olímpico. Vai ter uma aula depois para falar só de CrossFit, amigo, então fica tranquilo. E existe a parte cardio, então a parte de corrida, natação, tem várias modalidades. O CrossFit, na verdade, é um mix de atividades, só que eles colocam essas atividades em alta intensidade. E aí, maior local de lesões, primeiro ombro, segundo coluna lombar, terceiro joelho, e assim vai. Aí depois perna, quadril, e aí vai subindo punho, mas o principal deles, ombro. Então, eu sabendo disso, sabendo do esporte que eu estou inserido, que é importante a gente saber, aí eu vou saber
como que eu vou ajustar essas lesões? Como que eu vou poder, tipo, fazer com que meu atleta melhore? Porque, assim, por exemplo, se eu sei que ombro, coluna lombar e joelho são os locais que têm maior lesão, eu vou montar um programa preventivo para trabalhar essas 3 áreas. Você concorda? Sim. Porque aí eu vou estar focado em cima dos problemas que o meu atleta apresenta. Aí, no CrossFit em si, que está apresentando aqui, a maior parte das lesões foi de grau leve a médio, então que talvez afastou os atletas por menos de 7 dias. 40,2% das lesões tiveram necessidade de atenção médica. A experiência de mais de um ano de CrossFit reduziu quase pela metade o risco de lesões, porque a pessoa conhece o seu corpo. E o CrossFit só lesiona para quem quer ir além do limite. Quem respeita o seu limite dificilmente lesiona. CrossFit, existe muito mito em cima disso, eu sei porque eu treino isso. 3,2 vezes mais risco de lesões em lesões pregressas. É muito mais fácil, na verdade, a pessoa lesionar de algo que ele adquiriu em outra atividade que ele fazia do que no próprio CrossFit. Agora, quando o cara passa a ser atleta de alto nível, aí sim tem mais chance de lesões, sim. Certo? Então eu tenho um panorama do esporte, ou seja, para cada esporte que a gente for comentar durante nossa disciplina esportiva, eu preciso saber primeiro sobre o gesto esportivo, quais locais aparecem mais lesões, para poder montar um programa de tratamento, ok? Não é só pegar o cara quando está machucado e fazer as condutas, os procedimentos. Eu tenho que primeiro fazer com que ele se machuque menos. Esse é o nosso trabalho. Certo? E aí, como que eu posso classificar as lesões? Primeiro de tudo, qual o mecanismo de lesão mais comum na minha equipe? Por exemplo, será que é rotação de joelho, entorse de tornozelo, o ombro que eleva demais? Eu tenho que entender isso. Segundo, qual é o tipo de lesão mais frequente naquele esporte, naquela equipe que eu estou lidando? Qual a região do corpo que é mais acometida? E quais são as lesões mais severas que aparecem? Imagina só, um esporte como o futebol americano, em que vou ter contato o tempo todo, choque, e os caras são bastante fortes e grandes. Será que vou ter muito trauma? Com certeza, né? Então aí vai ter dedo quebrado, vai ter torção de joelho, vai ter um monte de lesões nesse nível. Podem ser mais severas ou menos severas. Então essas origens de lesões, elas podem ser classificadas como aguda, subaguda, crônica. Crônica eles também dão uma nomenclatura de gradual. Ou por sobrecarga ou overuse. Então, vamos lá. Lesão aguda é uma lesão recente, que dura horas ou dias. Quando passa de mais de uma semana ou semanas, já passa a ser subaguda. E quando passa de 3 meses, ela já se torna crônica. Então, dores ou lesões mais de 3 meses, ela já tem uma cronificação. Eu posso também ter lesões por sobrecarga, por estresse, que em inglês eles chamam de overuse. O termo overuse ou overtraining quer dizer estresse, quer dizer sobrecarga. E aí eu vou classificando as lesões de acordo com isso. Essa lesão do meu atleta faz 3 dias, faz um dia, ou faz 3 meses, faz 5 meses, um ano. Foi por sobrecarga, foi por estresse, foi trauma, aí eu vou classificando, tudo bem? Professor, o senhor repete essa outra? A última, qual parte? Overuse? Sim. Overuse ou overtraining quer dizer sobrecarga. Lesões por sobrecarga, ou por uso excessivo. Quando eu tenho uso excessivo daquele local, eu posso ter um overuse e overtraining. E aí aqui um outro estudo também agora esse de 2019, falando sobre prevenção. Então seria um programa de prevenção e verificar a eficácia desse programa de prevenção na performance dos atletas. Uma revisão sistemática, em 2019. Um outro estudo. Em que vira o seguinte, relacionado às lesões. Só um minuto. Que, entendendo como programas existentes de prevenção de lesões juvenis afetam os fatores de risco específicos e modificáveis, e como isso informará o desenvolvimento do programa para jovens atletas. Então, o que é que eles viram? Eles avaliaram de forma abrangente os efeitos no programa de prevenção de lesões e o quanto que isso modificava ou melhorava o desempenho desses atletas, principalmente do membro inferior desses atletas. Então, o que é que isso é uma revisão sistemática, na verdade. Então, se reuniu vários estudos através de bases de dados como PubMed,
Medline, Sport Discos, Ebscott são os sites, né? Pedro, e foi uma revisão sistemática. A partir disso, o que é que eles viram como resultados dessa revisão sistemática? Os estudos incluíram amostras de sexo misto, então homens e mulheres, atletas jovens que participavam predominantemente do futebol. Esse estudo era sobre futebol, com diferentes habilidades e níveis. Aí é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Quando vocês forem ver o material aqui, tá lá, ó, a série FIFA 11. Então, ó, o FIFA 11 foi o programa mais usado, que eu comentei com vocês antes, ou seja, um programa preventivo. Como FIFA é a entidade maior do futebol, eles criaram esse programa. E aí, o que é que eles viram quando usaram esse programa FIFA 11? O percentual médio de melhora foi identificado na geração de força. Eles melhoraram a força em 11,3%, melhoraram a coordenação em 5,7%, a postura em 5,2% e o equilíbrio em 5,2%. Só com o programa preventivo. Melhoraram também a velocidade em 2,2%. E aí, conclusão com isso, essa revisão sistemática mostrou que os programas de prevenção melhoraram vários riscos intrínsecos modificáveis dos atletas. Melhoraram fatores de desempenho relacionados ao membro inferior e principalmente geração de força. Os atletas ganharam mais força do membro inferior. Certo? Outro estudo agora da Cochrane. Cochrane é uma base de dados bem importante que tem as melhores revisões sistemáticas, geralmente. E aí um trabalho de intervenção de lesões voltado para hamstring injuries. Hamstring seria isquiotibiais. Isquiotibiais em inglês. Então foi um trabalho preventivo para os isquiotibiais. Já que, como lá na foto, lá em cima, aparecia o exercício nórdico, que é específico para os isquiotibiais, aqui um estudo voltado para os isquiotibiais. 2010 esse estudo já. E aí o que é que eles viram? Alguns esportes, como o próprio futebol, tinham alta incidência de lesões nos isquiotibiais. Várias intervenções são usadas visando a prevenção dessas lesões. Então, qual foi o objetivo desse estudo? Avaliar os efeitos, principalmente na incidência de lesões, sobre os isquiotibiais e as intervenções usadas visando prevenir essa musculatura. Resultados que eles viram: 7 ensaios clínicos foram vistos, foram observados, envolvendo 1.919 participantes. Então, veja quantas pessoas, 1.919 participantes. Todos os estudos envolveram pessoas, predominantemente adultos jovens, participantes de atividades esportivas regulares. Certo? Aí, 4 estudos, incluindo 287 participantes, examinaram intervenções direcionadas diretamente à prevenção de lesões dos isquiotibiais. 3 desses ensaios fizeram protocolo de fortalecimento dos isquios. Vocês conseguem me ouvir? Tiveram achados contraditórios. Mas, de maneira geral, benefício nesse programa preventivo e uma menor incidência de lesão nos isquiotibiais. De maneira geral, o efeito estatisticamente significativo para a lesão dos isquios, tanto nos protocolos proprioceptivos, quanto no trabalho de alongamento e de força. E a conclusão geral foi o seguinte: eles viram muito, mas assim, não há evidência suficiente para tirar conclusão sobre a eficácia, embora eles viram melhora. Então, assim, é importante novos estudos, outros estudos, para ver isso, tá? Mas eles viram alguma mudança. E aí, os mecanismos de lesão, de maneira geral. Quando a gente for falar nos diversos esportes que vamos conversar durante o nosso encontro, tanto aqui, e quando a gente voltar, a gente também vai ter essa disciplina, né, lá presencialmente, não sei quando vai ser isso, mas deve acontecer. Nosso encontro vai ser 1 hora semanal, mas eu acho que talvez quando voltar a gente vai combinar para ser 2 horas quinzenais. Aí isso a gente vai combinar depois. Por enquanto a gente vai ter esse encontro assim. E aí os mecanismos de lesão podem ser por trauma, ou pode ser uma lesão sem contato, simplesmente por biomecânica, alteração mecânica de movimento, rotação, movimento brusco. Eu posso ter esses tipos de mecanismo de lesão. Quanto à região corporal e o tipo de lesões, essas lesões são classificadas de acordo com a região corporal afetada, o tipo de lesão tecidual, e aí eu preciso verificar. Então, tipo de lesões comuns: fraturas, estiramento, lesão ligamentar muscular, luxação, contusão, escoriação, tendinopatia, concussão, entre outros.
E aí eu tenho, inclusive, as regiões, né? Eu posso fazer estudos aí e ver qual região que é mais acometida ou não. Então, imagina num clube, eu posso pegar exemplo aqui, é um exemplo só. Na coxa, eu tive 18, nesse exemplo do estudo aqui, 18% dos atletas com lesão na coxa. As 7 de origem aguda, 13 de origem crônica. Joelho, 13% das lesões. 5% aguda, 10 crônica. Ou seja, eu consigo mapear, ok? Vocês conseguem entender a ideia disso aqui no gráfico? A amiga só está ouvindo, né, a Virginia, mas a outra amiga consegue ver. E aí eu tendo um panorama disso, eu consigo montar um melhor programa de prevenção. Subsequência e recorrência de lesões. Já está terminando esse material para a gente combinar a nossa sequência da disciplina e para eu mandar esse material para vocês. Se o atleta, e a gente montar o grupo, se o atleta sofreu uma lesão que não havia sido sofrida antes, essa lesão é classificada como uma nova lesão. Já se ele sofre uma recorrência, ela é chamada de lesão recorrente. E essas lesões podem ser essa lesão recorrente, que acontece várias vezes, de forma precoce. Então, imagina assim, o atleta teve uma entorse, fez o tratamento, durou um mês, ou durou 2 semanas. Na semana seguinte que ele voltou a treinar, lesionou de novo. Então, a gente tem uma lesão aí precoce. Lesão tardia. É a lesão que ele acontece e muito tempo depois, ela demora a aparecer. E eu posso ter uma lesão também classificada como demorada. E aí eu preciso também estabelecer um fluxo de atividades relacionado a isso. Então, por exemplo, semanalmente a gente precisa fazer avaliação com os atletas e utilização de questionários para ver como que está essas lesões. E aí eu vou ter que coordenar esse monitoramento de lesões, fazer relatórios semanais, juntamente com minha equipe de saúde multidisciplinar. Então, existem nos clubes reuniões frequentes entre os profissionais da saúde para estar discutindo os melhores caminhos para estar desenvolvendo o tratamento e a redução dessas lesões e ter um melhor acompanhamento. Esse acompanhamento precisa ser de forma individual. Imagina que eu tenho 30 atletas. A forma de condução do tratamento para cada atleta tem que ser individual. Ok? E aí eu tenho esse quadrinho mostrando isso. Ou seja, eu tenho toda uma gama de pensamento que eu tenho que ver. Então eu tenho que me correlacionar e trocar informação o tempo todo com o treinador da equipe, com os preparadores físicos, com a equipe de saúde, com o médico, com o nutricionista. Tem que estar em contato direto com esses profissionais, checando esses dados, verificando toda essa relação. Ok? Então, trabalhando com o preparador físico, com o treinador. Muitas vezes vamos trabalhar em conjunto com o preparador físico. Ok? Ok, professor. E analisando constantemente esses dados. Em relação à quantificação da ocorrência dessas lesões, eu tenho que também verificar. Então, por exemplo, a exposição ao esporte. Então, seria a mensuração e a participação das atividades esportivas. Então, o fisioterapeuta também tem que acompanhar, por exemplo, seria importante, treinamentos, competições, quantos quilômetros esse atleta percorre, quantos arremessos, quantas sessões de treinamento, quantas horas de competição ele está. Em relação à prevalência e à incidência de lesões, existe diferença. E eu vou até agora explicar essa diferença para vocês. Prevalência de lesões seria a ocorrência de vários problemas e a incidência seria... Então, por exemplo, a prevalência seria o histórico de lesões dessa equipe durante um determinado período, durante um ano, durante um tempo. E a incidência seriam as lesões que estão ocorrendo naquele momento, naquele período que você está passando. Certo? Basicamente, seria a diferença isso. Imagina assim, durante um ano, foi vista a prevalência de lesões de 50% dos atletas. E a incidência seria assim, desses 50%, 30%, ou desses 50%, 90%, 80%, 20%, um outro valor é de lesões no joelho. Então, a incidência de lesões maior é no joelho dessas 50% de lesões que ocorreram. Basicamente, seria a diferença. E aí, para depois a gente estabelecer um foco de tratamento. Um foco de trabalho para esses atletas. Como que eu vou focar nisso? Que a gente vai estar conversando durante as outras aulas. Aqui, para você ter noção, por exemplo, é um artigo que eu também vou estar mandando para vocês, um artigo que foi desenvolvido após os Jogos Olímpicos de 2016. Então, eles fizeram um monitoramento de todas as lesões ocorridas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
a partir disso, eles conseguiram montar todo o protocolo de tratamento e todas as questões relacionadas à fisioterapia. Inclusive, foi super elogiado a parte do tratamento fisioterapêutico brasileiro dos Jogos Olímpicos. Foi referência, foi premiado nacionalmente e internacionalmente. Também devido a essa monitorização de lesões e, a partir disso, o bom trabalho da fisioterapia esportiva. Certo? Então, por exemplo, o que é que eles viram? Eles desenvolveram um padrão de lesões das doenças, eles verificaram durante os Jogos Olímpicos, registraram a incidência diária das lesões através de relatos das equipes médicas, e eles viram que no total tiveram 11.274 atletas, a maioria mulheres, maioria homens, 55% homens, 45% mulheres. E aí a equipe médica viu o seguinte, que 9,8 lesões e 5,4 doenças por 100 atletas, a cada 100 atletas no período de 17 dias. Total de 8% dos atletas sofreram pelo menos uma lesão e 5% pelo menos uma doença. A incidência maior de lesões foi no ciclismo, 38% dos atletas lesionados, no boxe, na mountain bike, taekwondo. No boxe 30%, mountain bike 24%, taekwondo 24%. Polo aquático 19%, rugby 19%. Então vê que não citaram levantamento de peso olímpico. Canoa, remo, tiro, golfe e tênis com 3%. Foram as maiores lesões. Principalmente no ciclismo. Dessas lesões, aí depois eles vão entrar estratificando mais. Eu vou preferir que essa parte aqui, principalmente porque a amiga que não consegue ver, vocês leiam o material que eu vou mandar. Só para ter uma noção maior. Então eles fizeram um panorama sobre os Jogos Olímpicos. Isso é muito interessante. Para saber, durante a atividade esportiva, o quanto que nos Jogos Olímpicos, onde vão estar os maiores atletas do mundo, quais esportes foram mais lesivos e quantas lesões aconteceram. Então, entende que esse mapeamento é importante, pensando em dinheiro, pensando em preparação, pensando em várias questões para esses atletas, ok? Deu para acompanhar isso que eu falei até então? Não sei se deu para entender um pouco da importância disso. É importante para saber, inclusive, o programa e o planejamento, a gente vai falar depois sobre periodização, que a fisioterapia tem que fazer pensando no tratamento. Não é simplesmente assim, o cara machucou, eu vou pensar em tratar. Não, eu tenho que estar preocupado, inclusive, para o cara não machucar, ou para a mulher não machucar. Ok? Esse seria um pouquinho do material que eu queria mostrar hoje para vocês. E aí trazer uma frase aqui. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Então, eu sei que não é a disciplina que vocês adoram mais, que vocês estão com maior afinco, meu Deus, estão pagando porque necessita para poder se formar, mas a gente vai tentar da melhor maneira fazer com que seja uma disciplina agradável para vocês e que possa acrescentar alguma coisa na sua prática. Se acrescentar, já está valendo. E vai que, quem sabe, alguém gosta aí um pouquinho de esportiva, porque, assim, pensando em atletas, por exemplo, paralímpicos, a gente está falando de neuro, atletas com deficiência física. Então, a neuro vai estar envolvida no meio. Existe fisioterapia para os atletas paralímpicos. E é um trabalho muito bonito também. Tá certo? Então, assim, esse é um pouco do resumo do encontro de hoje. Aí eu vou estar mandando para vocês esse material já. E vou pedir o seguinte. Deixa eu ver aqui em uma forma. Me diga os contatos de vocês aí. 87. Peraí, vamos devagar. 987. 19. Certo? 27. Lucileide, viu, professor? O senhor está falando errado. Certo. Eu vou aprender. Já vou aprender. Pronto. E diga a outra amiga. Porque aí eu crio aqui e aí eu jogo essas informações no grupo. Diga o outro número. Pode falar. 89 85, 8593. Peraí, vê. 985. 93. Certo? 66. 74. Certo. Virgínia, né? Deixa eu criar o grupo agora. E aí a gente, se vocês mandam lá oi, e aí eu mando já os materiais dessa primeira aula. Ô, professor. Oi, pode perguntar.
O senhor tem previsão de até quando vai essa disciplina? Porque, tipo, começou hoje, né? Eu acho que Aí, vai o senhor seguir o tem... semestre normal. Eu acho que vai seguir o semestre normal. E aí talvez, não sei se passa um pouquinho ou não, porque assim, começou depois, né? Mas Aham, não vai apresentar tipo prejuízo nenhum para vocês, se essa é a dúvida, entendeu? uhum. É porque, tipo assim, eu estou pensando a respeito da volta ou não às aulas presenciais, tá entendendo? Certo. E a gente consegue terminar só online, se de repente não voltar presencial. No primeiro momento, o que eu sei é que a gente vai seguir a aula, tipo, a gente vai ter a aula, e a gente não sabe, assim, como que vai ser o semestre, na verdade, né? Sendo bem sincero, ó, eu criei o grupo aí agora, manda mensagem, por favor, que aí eu vou mandar o material para vocês. Veja se tá tudo ok, se vocês aparecem nesse grupo. E aí, o que acontece? A partir disso, a minha orientação aqui nos herdade é, vamos ter nossas aulas, vamos ter nosso encontro, e, tipo, se voltar presencial, quando for voltar, a gente vai continuar tendo a aula normal, Uhum, até o final do semestre, entendeu? tô entendendo. Aí, claro, as questões de prova, pontuação, como vai ser, eu vou combinar com o Vitória isso e passo para vocês. Mas acredito E, que, geralmente, essa disciplina estudo dirigido, você vai ter uma nota no final da disciplina, então dá tempo daqui para lá da gente desenvolver as atividades. no caso, não vai ter prova agora E eu no mês que acredito vem, que não. Parece que a proposta de estudo dirigido, geralmente, é uma. Assim, o professor pode fazer várias atividades e somar para uma nota final, mas, se eu não me engano, é uma nota final. Ela disse a minha Vitória que a gente não ia ter prova da V1. Isso, exatamente. Eu E acredito que a seja isso. prova ia ser bem depois, porque ia começar Inclusive, hoje o conteúdo. exatamente. Inclusive porque começou depois. Mas, assim, quanto a conteúdo, quanto a aula e quanto se vai manter ou não, não fique despreocupada, nem se desmatricule, pelo amor de Deus, nem nada. Continua a disciplina normal. vai Que eu vou dar agir. para. Como é? Não entendi agora. Vai dar, no caso, para passar o conteúdo, né? Com certeza. Nem te preocupa. Eu tenho conteúdo para gente conversar bastante aqui. Embora é uma hora só, mas hoje só passou um pouquinho, porque primeiro dia eu não sabia nem quem ia entrar ou não. Mas Uhum. normalmente tem conteúdo para conversar até mais do que uma hora. Dá para passar a noite falando de esportiva para vocês. Não que a gente vai fazer isso. Mas dá. Entendeu? Tá bom. Assim, eu te digo de coração por gostar da área e por ter experiência profissional. Eu trabalhei com atletas, por exemplo, no time de basquete campeão brasileiro, 90% da equipe era atletas da seleção brasileira e tinham duas atletas dos Estados Unidos, atletas americanos que vieram jogar aqui. Então, experiências com atleta de ponta, experiências de esportes, eu te tenho bastante para falar disso. Tá bem. Quanto a isso, pode ficar despreocupada. Não foi à toa que eu agradeço até a galera que tinha me chamado para fazer a Liga Desportiva. Não é à toa, eu gosto bastante e para mim é o tema que eu vou gostar de estar falando para vocês. Então, fica tranquilo. Aí faz Mas assim. quando eu Oi, falei sobre a questão do conteúdo, não é duvidando sim, que o sim, senhor imagina no tempo, tenha eu a entendi pelo capacidade. tempo. Aham, isso. Quanto tempo a gente vai conseguir desenrolar tranquilo. Aí o que é que eu peço a você, por Uhum. favor? Bota no grupo maior para saber se mais alguém está na disciplina ou não. Tem 5 pessoas aqui pela minha relação. Se alguém sinalizar lá, tu diz para a gente colocar no grupo. Tá bem. Pode ser? Pode A sim. mesma coisa a Virgínia. Se Virgínia conhecer alguém que também está para se matricular ou não, está matriculado, fala que a gente coloca no grupo, tá certo? Tá certo, tá Certo, bom, pessoal? É. certo. Então tenham uma ótima noite aí e aguarda aí no sistema. Só vou fechar o chat aqui para eu disponibilizar essa aula para vocês e os materiais de estudo. No caso, eu vou mandar o slide da aula, vou mandar essa aula gravada e os artigos que eu usei. Então vocês já Tá vão estudando certo, em cima disso, tá certo? tá Tá certo. certo. Pronto, então tenham uma ótima noite aí, fiquem na paz. Espero Eu que tenha também. dado para acrescentar alguma coisinha, pelo menos sobre, mesmo que você não goste, mas depois você vai assistir com calma. Eu peço que assista mais de uma vez essa aula, já que hoje foi meio nessa correria e só chegou vocês dois. Certo? Tá Tá bom. certo. Certo. Então, tenham um bom descanso aí e até semana que vem. Até. Até. Tchau. Certo? Tchau, tchau. Tchau.